boa noite. Eu fiz o convite para vocês, né, para a gente discutir sobre o filme Uma Nova Mulher. Eu achei muito interessante e achei que valia a pena a gente conversar, principalmente com aqueles que são admiradores da constelação familiar e da teoria sistêmica, né? E eu tô vendo aqui tanta gente querida aqui, ó. Então, saudade também, Kênia. Então, gente, a Ângela, oi, Ângela. Zolina. Ai, Zolina, tô com a saudade dela. Vi ontem a minha amiga fazendo uma farra comigo. Vamos lá. Bia, de novo, tá aqui a Bia. Oi, Bia, dá um beijo na sua mãe aí pra mim. Gente, vamos lá, né? Eu acho que vocês assistiram o filme, né? A minissérie. E eu achei que depois que eu vi o filme, eu comecei a dar uma estudada no roteiro, né? E vi que essa diretora já tem outros filmes nessa mesma abordagem, que eu já havia assistido, inclusive, outro seriado dela, que é o Bold Type, que também é interessante, que trata também da história de três amigas, né? Numa outra perspectiva, cada amiga com uma situação diferente de vida, e ela sempre retrata a vida cotidiana mesmo, essa vida bem próxima da vida que a gente tem, né? Ela traz bem para próximo da nossa realidade. E quando ela traz a discussão da constelação familiar, ela traz bem na perspectiva de Bert Hellinger mesmo, né? Ela coloca os casos, embora os casos sejam fictícios, mas eles poderiam naturalmente serem casos reais. Eles não têm diferença nenhuma de um caso real que a gente atende no consultório, nos nossos workshops. Então, ali, o que eu acho que ele trouxe de novidade pra gente, assim, foi poder ver a cena por trás da cena, né? Aquilo foi bacana, a gente ver a história, poder encenar a história, a gente reencontrar aquelas pessoas lá do passado. Então, oi, Beth! A Joana Beth também estava fazendo uma farra comigo ontem, né, Joana? Márcia, oi, Márcia, tudo bem? Então, se vocês quiserem participar da live comigo, vocês podem solicitar aqui que a Amanda, eu sempre ponho a Amanda nesse caso, né? Ela me ajuda aqui e eu coloco vocês na live comigo. Quem me indicou o filme foi a Cleo. Eu até falei que se ela quisesse entrar aqui, ia ser muito bem-vinda com a gente aqui. Bom, quais são os aspectos importantes ali que eu quero levantar da minissérie? Os três casos são trazidos de uma forma bem honesta, né? A cirurgiã, dentro daquela perspectiva de quem entende que a doença é algo que deve ser tratado, deve ser extirpada, e que o tratamento para a doença tem que ser um tratamento agressivo. É bem próprio de uma visão médica, mas não de uma visão médica voltada para a parte holística, o tratamento holístico, né? Para a visão do ser humano como um ser integral. E ali a gente vê a clássica cirurgiã que acredita que os problemas serão resolvidos retirando o tumor. Muito interessante, muito estudiosa, uma pessoa que realmente traz uma visão bem realística do ambiente que ela vive, né, da cirurgia. E muito competente. Nós temos que reconhecer que é uma profissional bastante competente, mas que traz os seus problemas pessoais. E os problemas pessoais, os problemas familiares dela interferem no modo de agir dela como médica, na parte profissional. Como que ela faz isso? Quando ela interfere na vida dos pacientes. Então, ela, como médica, ela faz o diagnóstico, ela traz o tratamento, mas ela exige que o paciente faça o tratamento segundo a forma como foi prescrito. Então, ela faz uma intervenção. Quando ela interfere e faz esse nível de exigência, ela passa a fazer parte daquele sistema. É óbvio que ali ela é amiga da Sevk, né? E ela quer fazer isso com uma intenção. Aí a gente vê por trás também a intenção dela no tratamento. São tantos princípios que a gente percebe ali descritos de forma tão simples, né? Que qualquer uma
Qualquer pessoa faria aquilo, teria aquela postura na hora de ajudar um amigo. Então ela entende que ela está ajudando e ajudar significa levá-la para o tratamento, levar para a cirurgia, levar para a quimioterapia. E ela entende que ela tem que fazer aquilo. É uma ajuda que não está sendo dada na perspectiva que a pessoa que está doente precisa. E quando a gente olha aquela história da Seve, que é interessante também, porque ela tem duas histórias acumuladas, né? Uma é o fato da mãe dela ter presenciado a morte do pai, que ela entende que é pai. Quando ela supera aquele trauma que ela viveu, que ela experimentou enquanto criança e que não conseguiu sair daquele lugar onde ela viveu uma experiência com um assassino, né? Ela viu uma vítima, ela teve ali diante do assassino, então ela vive a experiência de uma vítima e um assassino. Ela consegue superar aquilo, mas aí vem uma outra situação que é o segredo. E vocês perceberam ali de uma forma muito interessante que quando existe um segredo no sistema, é preciso que o sistema autorize, nós não podemos avançar. E aí o mentor, né, eles dão esse nome para ele lá no filme, ele percebe claramente que ela chegou num ponto que era suportável e que era permitido pelo sistema. A partir dali ele não podia avançar mais, ele encerrou, ele parou, ele soube a hora de parar. Ela teve um alívio em relação ao câncer, o problema desapareceu, porém ela abandona o tratamento, né? A médica entende que ela abandona o tratamento, mas na verdade o segredo começa a atuar, porque a parte mais difícil vem depois. Ela não era filha e a mãe escondeu dela que ela tinha um pai que ela não conheceu. Aí volta novamente o problema, ou seja, existia um trauma anterior e esse trauma era um segredo. Interessante como que a mãe vai procurar o médico, vai procurar que na verdade ele era médico também, né, mas aquele mentor, e de uma certa forma faz ameaças e também ela toma uma providência no sentido de garantir que o sistema dela se mantenha protegido. E ele, naquele momento, ele representa uma ameaça. E o que ela faz? Ela vai lá e ela impede, inclusive, ele de atuar. Por quê? Porque ele está colocando em risco o sistema. Olha, tanto que isso é bonito, tanto que é interessante, e nós fazemos isso todo o tempo como profissionais, nós às vezes somos levados por um desejo grande de ajudar, e ao ajudar nós interferimos no sistema familiar, nós entramos onde não fomos convidados, nós tomamos decisões que não nos são pedidas, nós decidimos o destino e a vida de algumas pessoas que não conseguem decidir, e quando isso tudo vai acontecendo, o sistema volta e faz a sua cobrança. Então ali ficou tudo de uma forma muito sutil, muito claro. Nós que conhecemos a abordagem, nós sabemos reconhecer tudo isso. Quando nós tratamos de alguém que não tem esse conhecimento, ele só consegue sofrer os efeitos. Aí ele fala, eu não sei o que aconteceu comigo, mas está tudo dando errado para mim. Fecharam minha clínica, me impediram de trabalhar, me fizeram... está acontecendo uma avalanche de situações na minha vida que eu não consigo conter. Aí, para nós que olhamos de fora e sabemos o que aconteceu, né, que ele fez uma intervenção e que tinha ali um sistema tentando se proteger do trabalho dele, a gente entende que aquela avalanche de situações difíceis que estavam impedindo que aquele homem continuasse trabalhando e fazendo os grupos tinha a ver com uma intromissão que o sistema sentiu quando ele disse que havia um segredo. Ele apenas disse, ele não falou o segredo, ele não mencionou o segredo, mas o fato dele ter trazido essa perspectiva, né, essa possibilidade para aquela paciente, para a Seve, fez com que o sistema dela fez com que o sistema se protegesse. Aí quantas vezes nós fazemos isso? Olha o ônus da nossa profissão,
Tem o ônus da profissão do médico, o ônus da profissão do psicólogo, do enfermeiro, todos nós puxamos esses ônus quando nós interferimos ou tomamos decisões que não nos competem. Eu achei essa parte muito interessante, queria inclusive que vocês falassem aí, que comentassem com a gente sobre isso aí, né? Se vocês tiverem tido alguma experiência assim também. Gabriela Dyer, a Rosinha tá aí, olha só, gente, o pessoal tá entrando. Então, eu queria falar com vocês, esse é um ponto importante que eu queria conversar com vocês. Quais são os ônus, quais são as consequências profissionais, né, que nós carregamos para a nossa vida, que nós nem de longe estamos imaginando que é porque nós fizemos uma interferência em um sistema e o sistema está se arrumando, se ajeitando para garantir que ele continue mantendo aquilo que para ele é uma homeostase, né? É uma situação de equilíbrio. E isso é muito importante, então. Então esse é um ponto que eu acho que vou deixar aqui, se vocês quiserem conversar sobre isso. Lilian, nossa Lilian, que saudade da Lilian. Saudade demais também dela. Então esse é um ponto importante. Pensem bem, vocês viram acontecer ali, né? Aquilo que a gente, embora seja um filme, mas a gente vê e sabe que algumas situações são assim. Outro ponto que eu achei interessante a gente discutir foi em relação o caso da Leila. Ela tem um marido e ela, na situação que ela tem, que ela vive, a família dela, ela tem uma necessidade de preservar o casamento dela. E ninguém entende por que o marido tem aqueles atos tão abominados, criticados, né? Inadequados, e ela permanece com ele. E em mais um momento, a amiga dela faz intervenções também no que diz respeito à vida da Leila. E quando ela começa a assumir para ela mesma e para todos os outros que ela vai ficar com o marido do jeito que ele é, e ela toma consciência do que aconteceu com o sistema familiar dela, da traição que aconteceu com os vizinhos lá, com os amigos, o fato de alguém ter sido morta lá atrás, numa situação totalmente de desproteção, né? Quando ela vai entrando em contato com tudo isso e ela consegue perceber a realidade dela, tem uma pergunta aí, peraí. Minha maior dúvida é saber parar a constelação. Quem tá falando? Lucas? Lucas. É Lucas, né, Amanda? Olha para mim se tá acompanhando aí. Então, Lucas, quando parar? A primeira pergunta, eu vou voltar no que eu tava falando, mas a primeira pergunta que você tem que fazer para a pessoa que está buscando uma constelação é o que ela busca. Você tem que escutar e entender o que ela buscou. A segunda é se ela está pronta para o que ela veio buscar. As pessoas querem buscar a verdade, mas nem todas estão prontas para a verdade. Então, se durante a constelação você percebe que o que vem a seguir é algo que aquela pessoa não está pronta para receber, se você insistir, Lucas, ela vai sair dali e vai dizer que você é um profissional que não é competente para o lugar que você ocupa. Ela pode até ir embora sem a resposta que ela veio buscar, mas ela está pronta para aquilo que ela vai ouvir? Gente, a verdade é muito interessante, a gente tem que saber, é a verdade que nos faz dar o passo seguinte, mas não é fácil saber a verdade. A verdade é aquilo que o sistema esconde, é aquilo que nós escondemos de nós mesmos, é aquilo que é difícil de enfrentar. Então, a hora de parar, né, como aquele mentor entendeu também que ele deveria parar, aqui é suficiente, ela não consegue levar isso adiante. É difícil suportar. Suportar a verdade dói. Muito. E eu vou dizer mais um segredinho aqui para vocês que eu tenho. Andréia entrou, Andréia, um beijo para você, Andréia. Algo que eu tenho
percebido também nas constelações é o seguinte, a pessoa tem que estar pronta, querer saber a verdade. Tem pessoas que estão há 10 anos na terapia, diz que quer saber a verdade, e na verdade ela não quer saber. Porque se ela quisesse saber, ela já teria feito o enfrentamento. Então, a terapia vai levando até que ela esteja pronta para saber a verdade. A outra, eu queria falar uma outra coisa aqui, além da verdade, que é... Gente, eu tô um pouquinho esquecida, eu vou entrando, vou empolgando, e eu não vou me distrair mais aqui com os nomes, não. Se tiver alguma pergunta, vocês me falam, que aí eu distraio, eu fico, ai, eu tô vendo a fulana aqui, aí depois eu esqueço. Lucas, então... A hora de parar. Tava falando da hora de parar. Então, essa hora é importantíssima. Apareceu um segredo, não interfira. O sistema vem e faz assim pra você, ó. Pare. Pare, pare. Ah, mas eu quero saber. Não. É preciso estar pronto. E o próximo passo, mas vai demorar depois, a terapia, a constelação não vai fazer efeito. Não. É óbvio que se eu fui até um determinado ponto, que apareceu ali, que se revelou, que se mostrou um segredo, a partir dali nada volta para trás, só anda para frente. Só que o tempo não é nosso, o tempo é daquela pessoa. E viver exige esforço. As pessoas buscam felicidade sem compreender que a felicidade é algo que se caminha no sentido de superar, de se esforçar, de não declinar aquilo que é difícil, não procurar a parte mais fácil, né? É voltar para aquele lugar de que não importa o tempo e não importa o esforço que eu tenha que fazer. Só as pessoas que compreendem isso conseguem ser felizes. Elas conseguem ter sucesso. Porque exige toda a tarefa, tudo aquilo que pra gente é importante fazer e realizar, vai exigir de você um esforço. E escutar a verdade é um esforço importantíssimo. Bom, então, olha eu querendo ler as mensagens aqui de novo, eu estou mais interessada em conversar com vocês agora. Bom, então, o filme traz essa abordagem, né? Ele é feito num lugar muito bacana, muito simples, mostra a simplicidade das pessoas, a simplicidade dos relacionamentos, quanto que ser espontâneo, ser aquilo que você é na relação terapêutica é importante. Quando as pessoas perguntam como isso acontece, que é a pergunta que a médica chega e faz para ele no final, a cirurgiã, né? Bom, eu passei por tudo isso aqui, revisitei todo o meu passado, compreendi o que acontecia com meu pai e a minha mãe, a relação que eles tinham, um passado que o pai dela tinha de ter sido tirado da família e de buscar essa família, né? De continuar a busca pela família. Quando ela entra nesse contexto e ela consegue ver que a mãe dela não é nem perdoar a mãe, né? A gente fala em perdão, mas o perdão é só se você significa você se desligar do destino do outro, daquilo que a mãe conseguiu fazer naquele tempo, daquilo que o pai conseguiu fazer naquele determinado tempo, e olhar que ela não estava dando conta de fazer o que ela precisava também naquele momento, de tomar as decisões difíceis que na geração dela ela tinha que tomar. Então, nesse filme, o que a gente fica bem claro pra gente também é o seguinte: o que quer que tenha acontecido no passado diz respeito a situações difíceis que não foi possível resolver lá. As pessoas que estavam lá naquele tempo, naquela hora, naquele momento, resolveram como deram conta. Agora eu estou aqui numa situação parecidíssima e não consigo resolver e critico, né? Porque meu pai, porque a minha mãe que deixou meu pai, porque a minha mãe, e eu vou fazendo aquela exigência no que a minha mãe não fez e eu não percebo. O que é que eu não estou conseguindo fazer aqui no meu momento presente? Não, mas o que eu não faço aqui é por causa da minha mãe. Não, é porque dentro do seu sistema acontece algo que é difícil resolver. As pessoas do seu sistema, quer seja o avô, a mãe, o pai, essas pessoas têm dificuldade de resolver situações difíceis, porque no passado tiveram uma experiência ruim, não conseguiram resolver,
E aí você vem para cá e também não consegue resolver. Então, o que está acontecendo com a gente hoje é quais são os problemas difíceis e quais são as verdades que eu consigo ouvir e as que eu não consigo. Aí as pessoas dizem, ah, mas eu quero tal coisa. Quando você quer, você já está errado, né? Já está assim, criando um problema. Porque se eu quero, eu não estou pronta para receber aquilo que é. Aquilo que é, independentemente de eu querer ou não. Então, estar pronta para ouvir, para receber a sua verdade é essencial. E isso exige humildade. Sem humildade a gente não faz isso. Aí a humildade no final é como eu faço isso, né? Foi o que ela perguntou. Ela está acostumada, a prática profissional dela leva no sentido de fazer com que ela seja intervencionista. Não tem problema nenhum em ser intervencionista, eu só preciso compreender o que significa isso depois para mim enquanto profissional. Bom. A Cleo pediu para avisar que ela tá assistindo. Ué, pode pôr a Cleo. Bom, vamos lá. O que mais que a gente tava, que eu estava falando mais? Deixa eu ver se Bom, eu quero também ouvir o que vocês conseguiram perceber, se tem mais algumas nuances. Eu estou trazendo pontos importantes mais para o nosso aspecto profissional. E eu fico tão satisfeita, assim, de saber que a gente consegue perceber, que vocês conseguem ver, né? Que vocês conseguem atuar a partir daquilo que se mostra. Eu vejo o sucesso que vocês estão tendo aí no trabalho de vocês, tão satisfeito, tão feliz, né? De ter feito parte um pouco dessa trajetória de muitos de vocês. E, ao mesmo tempo, gente, é preciso... Pronto? Deixa eu ver aqui, tem a solicitação. Pedido. Cleonice, aceita. Bom. Eu acho que tá conectando. Uhum. Cleonice, oi. Cleo, já te chamei. Conectando. Estamos conectadas. Nossa, Tudo bom? super abraço por ter saudades. Uhum. Tudo bom aí? Então, Cleo, você assistiu para mim Você assistiu o seriado primeiro, indicou pra gente, né? Foi. Você tem alguma contribuição a fazer? Uma das coisas que eu achei assim, muito interessante, porque todos os profissionais que eu acompanho, tudo, e vincula muitos problemas nas mães. Certo? Uhum. Eu achei super interessante porque eles tiveram um foco diferente de colocar o pai também. Porque o pai é muito importante, o pai dá caminho. É lógico, nós temos os nossos erros, nós temos os nossos méritos, nós temos nossos pontos positivos e negativos, mas os pais também. E todos, assim, vivendo uma condição... ela, como profissional, ela negava como quase todo médico nega, né? É igual advogado, sabe? Ontem eu falei com um advogado sobre a constelação, parecia que eu estava falando de bicho-papão para ele, sabe? Falei, 17 estados já estão usando, como que você não conhece ainda? Sabe? Então, eu achei, e assim, mostrou assim... abriu, eu acho que focou, assim, para mim, foi muito contribuiu, focos que eu não dava importância, que igual aquela menina que teve o câncer. Uhum. O tanto que aquela menina contribuiu em tudo, em tudo. Ô, Cleo, quando você fala a contribuição, você fala na contribuição para a leitura que a gente fez do filme, né? Realmente, porque ela apresenta duas situações bem distintas. O caso dela é um dos mais ricos que tem ali, né? Porque ela entra a questão do profissional, da intervenção profissional, ela entra o segredo, o trauma que ela teve diante da morte, de ver uma pessoa morrer, e depois o segredo de não ser filha daquela pessoa.
Então, ela trouxe uma complexidade ali, você vê o sofrimento nesse momento, passa pelo corpo, passa pela alma, aí vem a questão do trauma, que a Lilian também discute tanto aqui. Exatamente. O que o trauma causa na nossa memória, né? E a coragem, como ele paralisa. E outra, ela foi a primeira a ter coragem de encarar. Isso. Porque uma relação abusiva que ela tinha com aquela mãe, a mãe dela, né? E ela conseguiu, com um jeitinho ela foi, ela viu a necessidade que ela tinha, porque ela viu que também ela errava com a mãe, né? Que ela tinha ela queria muito aquilo, ela permitia muito aquilo. Ela é muito permissiva com a mãe dela. E que ela viu que naquele momento ela tinha que... Bom, aí se você entrou numa questão da permissividade, eu quero falar com vocês aqui sobre uma questão importante também que aparece no seriado, que é sobre o amor incondicional. O amor incondicional, o que significa amar alguém de forma incondicional? Significa eu dou a minha vida por você, eu me sacrifico por você. Você pode fazer comigo aquilo que você quiser, que eu vou permanecer aqui com você. Todo amor incondicional, ele é um amor agressivo e abusivo. Porque ele só se concretiza na violência. Como que eu sei que a Cleo me ama de forma incondicional? Quando eu fizer uma coisa ruim com ela, ela vai continuar aqui comigo. Então, como que eu mais sei que a Cleo me ama? Quanto mais eu maltratar a Cleo e mais ela ficar comigo. Então, essa história do amor incondicional, que é o amor que os filhos têm pelos pais, pelas mães, né? Aquele amor que a gente aprende em família, que se tem que dar a vida por outro, por alguém do seu sistema, é uma fonte também de agressão e de abusos. E aí, as pessoas que se desenvolvem em meios assim, onde o amor é incondicional, faz com que elas desenvolvam relações depois de forma abusiva e agressiva, nos relacionamentos pessoais. Aí ela leva para o casamento, ela leva para as amizades, ela leva para a relação de trabalho, ela leva o amor incondicional, a pessoa que se doa para tudo, que ela faz tudo para todo mundo, que ela nunca se cansa, que ela pode ser desrespeitada no tempo dela, que ela pode ser desrespeitada nas necessidades dela. Isso é quem ama de forma incondicional. Então, né, você fala, a forma como existia aquele amor ali é um amor incondicional. Né? O amor incondicional adoece. E aí a Lilian está falando a boazinha. É mais do que a boazinha, Lilian. A boazinha ainda é leve diante dos efeitos do amor incondicional. Então, os filhos, eles têm que ouvir dos pais que eles não os amam de forma incondicional. Eles precisam também ter algumas atitudes e compromissos com o sistema. Ele pode, sim, viver uma vida plena, mas ele tem compromisso. Não é incondicional. Né? A lealdade é uma forma de amor incondicional, mas existe uma forma mais grave dela, que a gente vê presente nessas questões dos abusos, da violência, da agressão contra a mulher que agride o homem. Não apenas as mulheres são agredidas, as mulheres também agridem, quando elas também amam dessa forma. Né? As mães agridem os filhos quando elas amam de forma incondicional. Elas são agredidas pelos filhos quando elas amam de forma incondicional, porque o filho pode fazer qualquer coisa que ela está lá, né? Então é algo que a gente percebe ali também em alguns episódios do filme, no contexto do filme, daquelas relações, da relação dela com a mãe, que isso pode realmente ser um ponto, um agravante, né? Eu achei muito, muito interessante assim, porque ela não desistiu, ela viu que aquilo era uma coisa boa, que tinha fundamento, que foi bom para ela, e ela buscou as amigas. E ela não aceitava o não. E ela buscou... Quando ela resolveu dar eu tô com uma gangue aqui de cachorro, então tá difícil. Aí, quando ela resolveu, sabe? Ela resolveu que ela não queria só para ela, né? Isso foi muito legal.
E eu estou vendo isso numa pessoa conhecida, a relação da mãe abusiva com a criança e a criança também querendo, ela reproduz o que a mãe faz com ela com os outros. De repente ele chega na casa da avó, ele põe a cadeira e vai lavar a louça para agradar a vovó, para agradar o vovô, para agradar o titio, sabe? Assim, esse tipo de coisa, sabe? A hora que eu vi aquilo, que eu assisti, eu lembrei dele na hora. Eu falei, gente, olha aí. Bom, a Joana Beth está falando aqui, o amor incondicional pode ser uma necessidade de pertencimento disfarçada. Exatamente. Uma necessidade de pertencer, é um esforço. O amor incondicional. Lembra do filme que a gente já havia assistido também, Um Laço da Mãe? Materno? É um amor incondicional. Você vê que ele é um amor cheio de agressão. Uhum. Um órfão tem um amor. Olha, por exemplo, uma criança órfã, ela não ama de forma incondicional, mas ela se esforça para ser amada e aceita naquele ambiente que não é a casa dela. Por exemplo, ela vai ser recebida por outra família e ali ela se esforça para poder ficar naquele ambiente. Nesse caso, não existe ali por parte dela um amor incondicional e nem uma necessidade de amor incondicional. Existe um esforço no sentido de garantir a sobrevivência. O amor incondicional, ele é algo mais... tem a necessidade de pertencimento, mas tem a ver com aquela necessidade pessoal, ali, às vezes uma exigência, inclusive, do próprio sistema. Uhum. A família exige, como forma de demonstração de amor, que se ame de uma forma dolorosa. Tem um livro do Eucaim que o título é Se Você Me Ama, Não Me Ame. Se você me ama, não me demonstre amor. Se você me ama, eu só sei reconhecer o amor quando eu sou agredida. Então, crianças que são maltratadas pelas mães, aí vem aquela história, a mãe narcísica, a mãe... A questão, gente, é qual a relação daquela pessoa naquele momento com a criança? Como que aquela mulher, ao se tornar mãe, se relacionou com aquela criança? O que aconteceu ali naquele momento? Ela e o outro, né? Como que essa pessoa conseguiu resolver? E como que a criança conseguiu resolver essa questão em relação a ela, da agressão que ela sofreu por parte dos adultos. Isso é um viraceiro e a gente tem que olhar para isso com muito cuidado, porque é muito sutil a diferença, a necessidade que eu tenho de pertencer, que eu posso fazer, me leva a fazer qualquer esforço no sentido de ficar. Aquele sentimento que diz eu tenho que dar a minha vida pela minha mãe, porque senão eu vou ficar muito culpada, porque o meu sistema me exige que quando a gente ama, a gente tem que dar a vida pelo outro. A mãe que se sente culpada de não amar o filho. Ela tem 5 filhos e ela sente que ela tem que amar a todos, sendo que tem um que causa na vida dela um transtorno. Ou tem um que pode ser filho de alguém que ela não gosta, e ela não consegue fazer essa distinção e falar, poxa, eu não gosto dessa criança. O que acontece comigo? Que eu não gosto desse menino. Eu não dou certo com ele, ele não dá certo comigo. Reconhecer isso. Quem está pronto para fazer isso? Vai falar, poxa, eu não gosto. Tem uma coisa que não rola de jeito nenhum, não dá certo. Na química não bate. Mas ela não consegue dizer, né? Mas quando ela fala isso, ela entra lá no cerne da questão e diz para ela mesma, não, eu não gosto do pai desse menino. E ele é igual ao pai, e eu não tolero o pai. Então, eu não gosto da criança e eu estou causando um transtorno para ele. Então, gente, cada vez mais a gente vê que a gente fala na constelação familiar, na consciência sistêmica, eu gosto de falar na consciência sistêmica, que esse modo amplo de compreender a vida, de se colocar na vida como parte do todo. E sem essa inocência, poxa, eu sou um profissional excelente, eu só quero o bem, eu só faço o bem, minha vida está dando errado. Vocês viram lá o que acontece quando a gente entra onde não é chamado.
onde não é permitido, a vida vai dar uma degringolada, né? A vida vai te mostrar de alguma forma assim, olha, pare. Ali no filme a gente viu, a mãe foi na delegacia e deu queixa do profissional e ele foi impedido de trabalhar. Mas às vezes você adoece, às vezes os clientes deixam de chegar, às vezes as pessoas começam a reclamar do seu trabalho. Tudo isso está te mostrando assim, escuta, eu estou fazendo só o meu trabalho, eu estou passando do ponto, o que eu estou interferindo? Não é só o constelador, gente. A gente vê assim, o constelador, o psicólogo, né? Não é, o médico faz isso também. Ele faz para além do que se pede, ele interfere de uma forma que não foi solicitado, né? E eles sofrem as consequências também daquilo que estão fazendo. Então, eu acho que fica aí o alerta para a gente, né? De quanto isso é importante. E uma coisa que eu achei importante dizer, que agora não sei porque me veio no meu pensamento aqui. É importante sair do mundo, fundamental. Sair do mundo das ideias, de qualquer que seja, para a gente poder avançar. Quando você sai do mundo das ideias, é possível entrar em conexão com uma consciência mais pura, mais clara, mais transparente, sem que você julgue. Por isso, o Bert fala, a gente lê nas teorias do Bert, né, que a gente não deve julgar, né? Quando a gente julga, você já escolheu um lado. Se você escolheu um lado, você já não pode fazer mais nada. Se tem julgamento. Pro Lucas aqui também. Lucas, que hora sair quando eu estou julgando, quando as minhas ideias estão entrando no campo e eu não estou conseguindo fugir das minhas ideias, né, Cléo? Não estou conseguindo sair, eu estou pensando, eu estou querendo, eu estou desejando, eu estou dando ideia. Isso é hora de sair. E esse campo faz parte da nossa vida profissional e faz parte da nossa vida dentro da nossa família, faz parte das nossas relações, faz parte em todo o contexto que nós vivemos. Todos eles. E o que tem de mais interessante da gente aprender isso é poder aplicar isso de uma forma mais eficiente no nosso trabalho, mas também aprender a viver de um jeito mais eficiente, né, Cléo? Você olha assim e fala assim, isso aí, ó, não me pega, essa cilada não me pega mais de jeito nenhum. Né? O paciente aí fala assim, o que eu faço? Oh, essa cilada não me pega mais. O que eu faço? Né? Quando o profissional não tem uma consciência assim, do limite dele, e alguém pergunta o que eu faço, ele já entra em desespero. Nossa, que resposta que eu vou dar? Como? Ele já começa a se preocupar com o que ele tem que falar para aquela pessoa para resolver o problema dele. Isso não é problema do profissional. Não. Né? Não. Alguém fez uma pergunta aqui antes, olha, treina a postura de herói. Simone, ô Cléo, vamos dar um lugarzinho para Simone aí. Pode, Simone, o que você quis dizer com isso? Cléo, você está tão linda, meu bem. Tanto tempo que eu não te vejo. A gente tem que fazer um encontro de novo agora que a gente pode se ver, vamos né? Vamos fazer um encontrão. Nós fizemos um curso na época que a gente podia nem mostrar o rosto, né, Cléo? Vamos fazer um encontrão, saudade, tá? Vamos. Okay. Beijo. Simone, se você quiser entrar e se você tiver pronta aí, pode entrar. Não sei se você tá. Como é que você tá? Não sei que desliga. Não? Também acho que é a Amanda chegando. Amanda, socorro, eu não sei que jeito. Gente, a Amandinha casou. Depois eu vou contar para vocês a minha experiência de mãe de noiva. E depois de mãe que o filho está indo embora. Cléo, isso não é fácil, não. Nossa, a gente pensa que é simples. Casou. Uai, Mendes, então aquela constelação reverberou muito bem. Reverberou, viu, Cléo? Foi. Foram assim. Foram assertivas, né? Foi ótimo. Aí vocês fazem parte. Link para todos os mandar um presentinho. Tá. Nossa, o casamento. Olha, eu já falando aqui, ó, já casou no civil, agora vamos esperar o casamento religioso, da cerimônia religiosa, né? Vai ser dia 20 agora. Todos os alunos vão. Aí ela vai mandar para vocês o link para todo mundo, quem não puder assistir. Que Deus abençoe essa união. Amém. Fiquei muito feliz. Eu acho que todo mundo. Abençoa a mãe também, porque a mãe também está sofrendo. Eu sou casamenteira. Mãe não sofre com casamento.
minha comadre me ligava chorando, porque o filho dela estava casando, indo embora para os Estados Unidos, e a filha casando dentro de um mês, indo para a Argentina. Eu falei assim, você não tem vergonha de chorar, não? Porque Ai, os filhos indo para a vida, para uma coisa boa, e você chorando, você tem que estar feliz e rezando e agradecendo a Deus. Entendeu? Assim te falo. Nada obrigada. de ninho vazio, porque nós só ficamos Ô, Cléo, deixa eu chorar só um pouquinho, Cléo. Não, não deixo, não. Você casou, ela está repetindo, e você só tem motivo para ficar feliz. Não é tristeza, não. É saudade, é uma coisa. Não, é interessante, eu vou conversar isso depois com vocês. Não, isso aí é só. Eu vou depois conversar isso com vocês. Para mim é uma experiência muito nova. Eu saí de casa como filho. A Lurdinha Gaioso, ela é psicóloga, ela também sofreu muito, a Gisele foi embora. Deus acha, tudo tem um propósito, tudo teve um propósito, mas vamos conversar isso em outra live. Vamos, tá? Vamos lá. Tá? Tchau, um beijo. Estou muito feliz beijo pra você. por ela, tá? Eu sei. Beijinho. Tem certeza. Beijinho. Léo, eu não sei como é que eu tiro você aqui, não. Viu? Também não, eu estou procurando aqui. Amanda disse que é você, que Léo, desliga aí. Aonde que eu desligo? Aperta lá, Amanda, onde que é que ela tem que apertar. Léo, vai ter um botãozinho embaixo para desligar, como se fosse para sair. Eu já apertei esse treco aqui. Não. Qualquer coisa, fecha o Instagram. Tá, pronto. Pronto, nada, você tá aqui ainda. Pronto. Amanda agora entrou. Não, depois... Entrou um monte de coisa aqui agora. Deixa eu ver. Sim. Pronto. Aí, agora deu certo. Aqui é pronto. Deu certo. Simone, se você quiser entrar... Ela disse que ela não consegue participar agora, amor. Pois é. Bom, gente, se alguém quiser entrar, a Lilian pode entrar. É porque a gente está fazendo a discussão, tomando o filme como uma referência, né? E às vezes vocês têm outras ideias aí, outras coisas que acontecem também que vocês gostariam de discutir, né? E vamos lá. O que você vai fazer? Tem alguém solicitando? É uma pergunta. Pronto, gente, então. Parece que vocês... Bom, as nossas discussões, assim, em relação à constelação, aqui todo mundo já conhece sobre constelação, mas se tem alguém aqui que não conhece, nunca estudou, que nunca se submeteu a nenhuma delas, eu queria dizer a vocês que é algo muito interessante, que é uma abordagem, é um modo de ver a vida, de viver, de fazer com que aquilo que é a parte leve, boa, agradável da vida, se torne um lugar mais amplo do que aquele lugar que é um lugar difícil, né, pesado. E que lá no filme a gente pôde perceber muito isso, né? Onde tem vida, tem beleza. Onde tem beleza, tem vida. Onde não tem beleza, não tem vida. Então, eu vou até fazer uma palestra, eu coloquei isso como título da mediação, que os conflitos acontecem quando a gentileza, quando o amor, quando a Lilian está entrando, quando esses sentimentos e essas emoções puramente humanas desaparecem. Aí acontecem os conflitos. Oi? Bom demais! E aí, eu vou só concluir uma fala aqui, Lili, aí te faça a sua chegada aqui. Aí, então, o amor é vivo. E como tudo que é vivo pode morrer, tudo que é vivo pode morrer. Então, a gente tem que tomar cuidado numa constelação de não matar o amor.
ou de perceber onde que ele adoeceu e resgatar ele ainda quando ele está doente. Porque quando o amor está vivo, está fluido, está bem, a vida está bonita, está leve, está agradável. As pessoas são gentis, são naturalmente gentis, amorosas, bondosas, elas são solidárias. Por quê? Porque existe amor, o amor está vivo ali. E essa relação com o amor e com o outro, ela é bonita, tem vida, tem beleza. Quando o amor desaparece, quando ele adoece, vem o peso, vem o sofrimento, vem né, aquela amargura. Isso é sinal de amor adoecido. Está difícil a vida? Em algum lugar o amor adoeceu, mas ainda tem resgate. Quando o amor morre, a pessoa não tem vida mais. Ela pode estar andando sobre a terra aqui, ela pode estar aqui com a gente, mas ela não está pronta mais para a vida. Então, você vê as pessoas que procuram práticas que destroem o próprio corpo, né? Quando você vê pessoas utilizando substâncias no corpo para poder tentar se manter viva, é porque ninguém usa uma substância se não for para tentar ficar vivo. Então, ela está mostrando, estou precisando disso para me manter vivo, porque está desaparecendo aqui o resquício de vida que existia. Então, a beleza começa a desaparecer. Quando a gente busca de uma forma muito massiva, até agressiva, a beleza externa, ser bonita é preciso, a beleza faz parte da vida. Mas quando eu vejo assim, muita gente fazendo muitas práticas no sentido de garantir uma beleza externa, é porque ele tenta esconder aquilo que está faltando. Isso não é conversa fiada, não. É assim, uma tentativa de manter a vida. Quando alguém está fazendo isso, ainda está ok. Porque ainda está doente, ele está tentando manter a vida naquilo que ainda tem. Então, a gente não pode criticar muito, deixar de criticar e perceber essas nuances, né? Onde que adoeceu? Quais são os primeiros sinais, quais são os primeiros sintomas de que o amor está adoecendo? E amor doente ainda tem resgate, tem cura. Quando ele perde. Então, se olha para um cenário de guerra, não tem beleza na guerra, porque só tem morte lá. Você olha para um cenário de miséria, não é bonito. A vida está escapando lá, você está vendo que a vida está desaparecendo de lá. Aí você olha para um outro cenário, onde a beleza, né, onde a vida flui com naturalidade, a beleza existe naturalmente nesse ambiente. Então, quando vocês estiverem trabalhando nas constelações, tenho certeza que as pessoas chegam já com amor adoecendo. E quando elas chegarem com amor vivo, sabe aquele que faz assim, o sangue está vermelho, vivo, assim? A gente tem que ajudar a manter. Então, nós podemos trabalhar na constelação em diferentes tempos. Uma coisa que eu queria falar com vocês. Em diferentes tempos significa quem está bem pode aprender a constelação e ficar melhor, aprender os princípios sistêmicos, ficar melhor, e aprender a lidar com seus traumas e ficar cada vez melhor. Mas quem está doente pode ser resgatado. E quem está naquela fase em que desistiu da vida, está vivo, mas que está vivendo uma vida, já está vivendo uma experiência já sem estar disponível para a vida, também é possível, é preciso olhar com muito amor para não desistir, né? Porque em algumas situações você olha e fala, nossa, como a gente vai resgatar essa pessoa? E aí eu descobri um jeito. Se você fizer as pessoas, se nós conseguirmos fazer alguém rir, sorrir, se você tratá-lo com tanta naturalidade, tanta espontaneidade, e ele conseguir rir, significa que ele voltou para a essência. Porque a essência da vida é essa, é rir, é ficar alegre, feliz. Então, às vezes, você fala uma coisa difícil de um jeito divertido, que faz a pessoa rir de si mesma. Aí ela, nossa, como é que eu fiz isso? Aí ela ri de si mesma, é como se ela desse uma volta assim e conseguisse se reconectar com ela mesma. Então, assim, as constelações ajudam as pessoas que estão bem, podem melhorar suas relações, aquelas pessoas que estão adoecidas de amor,
E aquelas pessoas que já estão perdendo a vida lá no finalzinho. E aí, Lilian? Ai, que delícia. Tá me escutando direitinho? Eu vou... Saudade, né? Pode falar. Conversa com a gente aí. Então, não conversa mais, né? Mas assim, eu quero. Tá baixinho. Não sei se é o meu. Aumenta o seu volume. Melhor aqui? Melhorou. Melhorou? Ah, é porque eu pus aqui, ó. E aí, para me escutar melhor. Né? Porque você acaba falando bastante. Então, assim, eu quero. Pode falar. Não, eu ia te contar que agora eu tenho uma Alexa, ela canta pra mim. Tanto que ela canta. Ei, Amanda, olha só. Amanda, ela casou, meio Alexa. Arrumou a Alexa. Eu falei Alexa, falei, já que ela liga ali. Mas vamos lá, olha que ponto interessante. Eu me vi muito em vários papéis ali durante a série. Mas no principal mesmo é naquela menina que chega adoecida mesmo, que é a Ada. E ela chega com curiosidade, mas ela acaba não acreditando. E como isso reflete também em todo o sistema familiar, né? Porque ela não acredita e ela atrai junto com ela uma lealdade com a primeira que foi para a constelação, que eu esqueci o nome dela, a que estava doente. É Sevig, né? Sevig. E aí ela tem essa lealdade de também não acreditar, então ela precisa aprofundar na dor para ela buscar ajuda como se aquilo fosse salvar ela. Ao ponto dela virar em certo momento da série e falar assim, olha para você ver, esse negócio não funciona não. Depois que eu fui nessa tal de constelação aí, eu perdi o emprego, eu perdi o marido, né? Eu tô sem dinheiro. E ela foi só reclamando. Eu falei, gente, olha que bacana. Primeiro, mexe tão profundamente que ela percebe a mudança, mas ela não percebe, não sabe como sair dali. E ela vai até o final da série nessa dualidade, porque ela vive uma dualidade o tempo todo. E ela não sabe se aquele caminho com aquele homem é o correto, principalmente no final, quando a mulher chega e beija ele. Aquilo ali não é uma opção, aquilo ali, mais uma vez, é uma dúvida de que, será que eu estou percorrendo o caminho certo? Será que eu estou no caminho errado? E quantas pessoas estão nesse mesmo movimento? Eu posso dizer por mim, né? Quanto tempo eu fiquei nesse movimento e agora, sinceridade, agora que eu estou conseguindo evoluir e fluir através desse movimento, né? Ter essas percepções mais fluidas daquilo que eu preciso fazer, porque agora eu estou me entregando a esse movimento, né? Compreendendo, eu tive que passar não só pela constelação, você sabe disso, mas passar por vários outros modelos, né, para caminhar de volta para a constelação e perceber o quanto era importante, o quanto foi importante para mim, né, ir lá na frente para olhar para trás e falar, agora eu entendi, né, mesmo como uma profissional jurídica. Por quê? Muito racional, não sabia sentir. Então, que às vezes o que a gente precisa fazer, e é o que eu vi na Ada ali naquele momento, é eu não saber sentir. Então, isso é ensinado muito claramente, muito assertivamente por você durante o seu curso, mas a gente não treina depois que a gente sai. Então, quando a gente não treina esse sentir, a gente vai para o mundo achando que está sentindo, mas a gente está racionalizando, tentando continuar naquele modelo de controle. E não é isso. Lilian, bastante interessante estar falando. Às vezes a gente vai com tanta sede ao pote, mas a gente não está pronta. Porque a verdade, ela traz a mudança. Eu quero uma mudança, mas a mudança que eu estou pensando, viu, Rosângela? É assim. É desse modelo. Ó, eu quero saber se eu vou por aqui, mas ainda assim eu quero saber se é por aqui ou por aqui. Não é aquele lugar onde você tem que ir. Porque a médica, vamos voltar lá na médica, quando ela se colocou pronta, ela vai parar onde? Sentada naquele lugar que o médico está. Na segunda temporada, eu tenho certeza que quem vai seguir ali é ela. Exatamente. Ela vai deixar de ser cirurgiã, ela vai deixar o marido, ela vai deixar aquela vida, ela vai deixar tudo aquilo que ela criou do jeito que ela queria para se proteger e vai entrar no fluxo que é o fluxo dela. Né? Mas para isso, a verdade, aquilo que ela não queria ver é esse aqui seu lugar.
Por isso ela resistiu tanto, ela falou, ela criticou, porque a fachada dela estava muito bem desenhada. Ela teve muito esforço para fazer toda aquela fachada dela ali, né? Para esconder, para conseguir conviver com a vida que ela tinha, porque ela era filha de um homem que foi dado quando criança. Os dois não se sentiam parte de uma família, ela não conseguia ter filhos. Né? Assim, a dificuldade dela de dar prosseguimento a uma dor tão grande, porque o pai vinha de um lugar muito doloroso, né? E foi quando criança. Então, ela, ao perceber, ao entrar em contato com esse universo que era desconhecido para ela, ela perdeu a resistência, mas demorou para ela chegar lá, porque é difícil. Né? É difícil saber. Quanto mas mais aí ela criou a resistência. Né? E você vê, a resistência dela, como que você pode tirar a resistência de uma pessoa se é tudo que ela tem para sobreviver? Não é? Então você tem que deixar confiar. Quando eu falo assim, gente, olha, vocês confiem. Porque no tempo certo, a pessoa vai entrar em contato, porque está dentro dela. É ela. Mas quando ela der conta, ela vai entrar em contato com isso. E para a gente não interessa o tempo, sabe, Lili? Às vezes a gente tem pressa. Mas o tempo não é a parte importante. E às vezes eu quero fazer uma mudança porque eu tenho uma outra intenção com a mudança que eu estou querendo fazer. Gente, de repente fica tudo para trás, fica todo aquele império fica para trás e perde sentido, né? Foi muito bacana mesmo a gente poder acompanhar, e eu vou falar para gente que estuda, que sabe, que aquilo tudo faz sentido. E vocês conseguem compreender ali exatamente, dentro de todos os princípios sistêmicos, o que aconteceu com aquelas famílias. Pertencimento, a hierarquia, a ordem, todos os princípios estavam ali. Gente, o princípio da hierarquia e da ordem profissional ali ficou muito claro. Muito claro. Em diferentes profissões ali, a gente pode perceber que significa você sair do seu lugar. Qual que é o nosso lugar na família? O último. Sempre. Quando eu estou atendendo uma família, não me interessa o que está acontecendo comigo, com as minhas ideias. Interessa que aquela família ela vem primeiro. E é no tempo dela. Muito bom, muito bacana. E é bom ouvir você falar que você está se dedicando também mais à constelação. A mim. Estou me dedicando mais a mim agora. A parte mais importante. Senão eu não consigo trabalhar. Você continua com a ELPT? Eu continuo. Você continua estudando a ELPT? Continuo. Muito bom continuo. Uhum. Assim, eu evoluí agora para um pouco mais da focalização. Não sei se você já ouviu falar. O que é isso? Você tá falando? A focalização, a focalização, assim como a IOPT, ela trabalha normalmente a fragmentação das 3 partes da psique. A focalização, ela te ensina a comunicar com aquela parte interna. Às vezes vem 2, 3 partes, só que você vai comunicar apenas com uma parte. E é você com você mesma. Então, ele te ensina a fazer essa comunicação com você mesma, na presença. Sabe? Então, você sai desse movimento bem autorregulado. Então, isso tem sido muito importante para mim. Eu falo que eu devia fazer todos os dias, mas a gente não faz, claro, né? E a questão é ter consciência do passado, ter consciência de onde eu venho, tem uma função importante para você viver no presente. Para você tomar as decisões do presente. Se eu tomo as minhas decisões hoje de forma adequada, eu não preciso me preocupar com o futuro. Eu não preciso ter ansiedade do que vai acontecer. Eu tenho que saber que hoje eu dei conta de tomar as decisões do dia de hoje, né? E olha, é preciso, gente, aí eu vou aproveitar vocês aqui todos e vou dizer, nós sempre vamos encontrar situações novas pela frente. Eu espero que eu encontre muitas ainda, porque eu ainda vou viver alguns anos que eu não vivi ainda. Mas como eu estava falando para vocês, a experiência da Amanda casar. Ela casou, no dia que ela casou no civil, parece que eu estava fazendo uma coisa que eu não sabia bem o que era. Porque parece que o casamento é o religioso, fica aquela coisa assim pra gente. Mas com o passar dos dias, eu comecei a ter insônia, coisa que eu não tenho. Comecei a acordar de madrugada. E eu falava, o que é isso? Acordando de madrugada, não consegue dormir.
E foi ficando assim, estranho. Que é isso que eu tô acordando de madrugada? Não tem nada de acontecer isso comigo. Ela já estava morando na casa dela, ela já tinha uma vida, eu ia para casa dela, ela ia para mim, eu visitava, passar o final de semana, a gente estava brincando de casinha, ela na dela, eu na minha. Menina, mas quando casou, a casa não é dela. É dela e do marido. Acabou a casinha, entendeu? Aí eu comecei a perceber aquilo. Agora não é mais a Amanda. É a mulher do marido dela agora, a mulher do Rafael. Ela é minha filha. Não, mas é sua filha. Não, gente, ó, vamos encarar a verdade. Tem que estar pronta para encarar. Não é mais a mesma coisa. Não vai nunca mais ser a mesma coisa. Nunca mais. Então, quando você toma consciência disso, a verdade é essa. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Minha filha, eu amo, vai estar aqui, eu vou cuidar e tudo, e quando ela precisar de mim. Mas hoje ela é também mulher do Rafael. Ela não é só minha filha. A casa dela, eu vou ser visita. Porque a casa não é dela, a casa é deles. Então, tudo isso fica assim. Rosângela, mas por que está falando isso tudo agora? Eu estou querendo falar para vocês o seguinte. Todo tempo nós vamos ser convidados a passar por um lugar que a gente não conhece. Então, eu não posso levar isso por muito tempo sem compreender o que está acontecendo comigo, porque isso me adoece. E vai adoecer ela, e nossa lealdade, nosso sentimento de amor, vai fazer com que daqui a pouco ela queira separar do marido dela. Não vai mesmo. E aí, não por minha causa, não vai levar isso adiante, falar que foi por aqui. Por quê? Porque o sentimento de amor traz isso de volta. Então, imagina se eu começo a adoecer, se eu começo a ficar ruim, e eu vou tomar remédio. A Amanda vai voltar para cá para cuidar de mim. Então, olha, o que eu estou querendo dizer para vocês acontece com todo mundo, pessoas saudáveis que quando conseguem compreender isso na vida, conseguem ter uma vida mais leve. Então, para mim, passou o problema. Estou dormindo de novo, gente. Acabou. O dia que eu falei para ela... Você está em consciência, né, Rosângela? E isso, então, aí, você consegue se posicionar naquele lugar. No meu lugar. E qual que é a verdade mais difícil que eu escutei aqui? A casa da Amanda não é sua casa. A Amanda é a mulher do Rafael. E na casa deles você é visível. Tem volta isso, Lívia? Eu espero que seja assim até o último dia que eu estiver aqui, ela também. Mas é ruim? Nossa, essa menina morou a primeira vez na minha barriga. Foi a primeira casinha dela. Então, a gente pensa que é simples? Não, não é. Não, é simples, mas não é fácil. E aí eu tomei uma decisão, uma coisa que eu estava pensando, escutei outro dia, estava pensando. Na vida você tem que discutir qual o difícil que você quer seguir. Exato. Casar é difícil. Não casar é difícil. Qual o difícil que você vai? Casar ou não casar? Manter um casamento é difícil. Divorciar é difícil. Qual que é o seu difícil? Qual difícil você quer viver? Entendeu? Viver é difícil. Não viver também é difícil. Assumir responsabilidades é difícil. Não assumir responsabilidades é difícil. Tudo você tem que olhar para si. Qual que é o propósito da minha vida e qual que é a decisão que eu tomo? Eu vou fazer a minha vida dar certo. O que significa para você fazer a sua vida dar certo, Rosângela? Eu vou ter uma vida comum e eu vou fazer aquilo que um ser humano faz no mundo. Vou viver o meu propósito de revelar o bem, de viver uma vida boa, de viver um lugar bonito, numa vida bonita. É isso que eu vou fazer. É isso? Não. Qual que é o seu difícil? Casar ou divorciar? Poxa, para uma família que quer se desenvolver, o divórcio é muito mais problemático, você sabe disso. Tá bom, mas como que eu vou fazer isso aqui dar certo? É difícil demais, essa mulher assim, esse homem assim. Esse é o seu difícil. Essa é a sua parte difícil. Essa é a sua decisão. É fazer esse difícil dar certo. Rosângela, eu quero ter uma vida farta. Ter uma vida farta com dinheiro, com uma abundância de segurança, né? É difícil. Aí esse dia eu brinquei e falei, gente, eu pensava que um dia eu ia ficar rica e famosa e que nesse dia eu não ia precisar, ia ter todo o tempo do mundo.
Aí eu descobri que se você fica famoso, você trabalha mais. Não adianta. É difícil, né? Você vai levando. As pessoas quanto mais elas vão avançando na vida, pensa no famoso aí. Que tempo que tem um famoso na vida? Todo mundo quer ter a vida do famoso. Quem quer abrir mão do tempo que tem? É difícil ser famoso. Então, Lívia, essas são compreensões simples que a gente consegue ter a partir dessa compreensão sistêmica, das constelações, que a gente aprende a lidar, né, com tudo. E fez toda a diferença agora, nesse momento da minha vida, fez diferença. E certamente, ó, eu já sei que quando chegarem os netos, eu já sei que vai passar alguma coisa. Porque aí ela vai ser a mulher do Rafael e a mãe do nenenzinho. Cadê a parte desse negócio? E aí de você se levantar a voz para eles, hein? Quem educa é pai e mãe, você já sabe, né? Ó, serve para ficar com o menino para eles saírem. Uhum. Só posso ficar do jeito que... Aí, Deixa a mãe, pessoa aí. eu vou falar o seguinte. Quando eu for avó, da porta para dentro da minha casa é casa de avó. Eles fazem o que quiserem na casa. Mas aqui a comida é a que eu faço, o jeito de dormir é do meu. A avó é a avó. Senão o menino vai ter a casa dos pais dentro da casa de avó. Não, casa de avó é outra história. Então já vou deixar bem claro. Vocês deixam aqui e vão embora. No final do dia pega. Não precisa saber o que aconteceu com a gente aqui dentro. É isso mesmo. Gente, mas foi um prazer falar com todo mundo. Não sei quem está aqui ainda. Eu estou puxando a conversa com a Lívia. A gente, aos poucos, vai colocando a questão, trazendo as questões do filme. Eu foquei muito nas questões profissionais, para vocês perceberem ali o quanto que uma constelação pode interferir no andamento da vida pessoal. Você ter a sua vida totalmente ali, a sua vida impedida por questões das suas práticas profissionais. A gente tem que saber, né? Aí o Lucas veio aqui e me deu uma super oportunidade de falar qual que é a hora de parar. É exatamente isso. Como me comportar. Depois, todas aquelas histórias ali dos casos que vêm, que não são reais, né? Mas que ilustram muito bem. Mas o caso do profissional é muito real, né? Ele não é ilusório. As histórias ele não fica no mundo das ideias. Parece não que ele vai sendo achatado pelo que vai acontecendo ali ao redor, para ele compreender que às vezes ele precisa estar vulnerável para ele poder ter esse sentido de vida, né? Então é isso. Se alguém quiser conversar, falar mais, mas eu acho que a gente já pode ir parando por aqui. Eu já vi a Lília, vi a Cléo, vi a Márcia Xavier. Vi tanta gente aqui hoje que a gente sente saudade, que a gente ama tanto, né? Gente, é tão bom a gente viver uma vida assim, do jeito que eu vivo, sabe? Eu gosto de tanta gente. Eu vou vendo assim, nossa, coisa mais boa, que coisa mais boa. A gente vai vendo o sucesso das pessoas e ficando feliz com elas. Toda vez que eu vejo aqui essa lista de nomes, eu fico super feliz de conhecer as pessoas, de fazer parte, né? Da gente ter um relacionamento, assim, poder ser feliz com vocês, com as notícias que vocês trazem também. Muito obrigada, viu? Beijo aí para vocês. A oportunidade. Fica com Deus, Lina, todos vocês. Boa Tá noite, bom. gente. Boa noite, boa Beijo, noite. gente. Tchau. Beijo.